Aquário é um dos signos mais únicos e independentes do zodíaco, conhecido por sua originalidade e seu intenso desejo de liberdade. São pessoas que simplesmente não podem ser controladas. Hoje você descobrirá 15 razões pelas quais ninguém pode realmente deter um aquariano. Algumas irão te surpreender, e uma em particular, a número 2, é tão chocante que poderia te deixar sem palavras. Seja você um aquariano ou conheça um, estas verdades revelam por que seu espírito é indomável. Prepare-se para mergulhar no que torna Aquário verdadeiramente imparável. Antes de começar, comente seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo seus comentários. Vamos começar. Número 15. Valoriza a liberdade mais do que qualquer coisa. Um aquariano sempre escolherá a liberdade em vez do controle. Não se trata de rebeldia, mas de sobrevivência. No momento em que sentem que alguém os restringe ou aprisiona, algo dentro deles começa a se apagar. Mesmo no amor, podem amar com intensidade, mas se alguém tentar possuí-los ou limitar sua independência, pouco a pouco se afastarão. A liberdade não é apenas um desejo para eles, é uma necessidade vital. É o que alimenta sua criatividade, suas ideias e sua felicidade. Tentar aprisionar um aquariano é como tentar pegar o vento. Simplesmente não funciona. Eles ouvirão conselhos, sim, mas jamais aceitarão ordens ou manipulações emocionais. Precisam sentir que cada decisão que tomam é autenticamente sua. Por isso, muitos os veem como distantes ou frios, quando na verdade estão apenas protegendo seu espaço vital. Se não podem ter esse espaço para respirar, pensar e simplesmente ser, eles irão embora, seja no amor, no trabalho ou na amizade. Seu senso de independência sempre estará em primeiro lugar, e qualquer um que tente tirá-lo não durará muito em sua vida. É uma das razões mais poderosas pelas quais ninguém pode controlar um aquariano. Eles nasceram para ser livres e farão o que for preciso para defender isso. Número 14. Sempre pensam diferente. Aquário não apenas pensa fora da caixa, ele vive fora dela. Enquanto a maioria segue padrões ou modas, a mente aquariana é projetada para questioná-los. Não se contentam em perguntar como. Eles também se perguntam por quê. Se todos caminham em uma direção, Aquário é quem para e questiona se esse caminho realmente faz sentido. E não é teimosia, é fidelidade a si mesmos. Seus pensamentos são originais, frescos e muitas vezes à frente de seu tempo. Por isso é quase impossível fazê-los seguir algo sem questionar. Se você tentar impor uma forma de pensar, eles a rejeitarão instantaneamente. Sua mente simplesmente não permitirá. Aquário precisa acreditar em algo antes de segui-lo, e ainda assim estará em constante evolução. Por isso não podem ser controlados. Eles veem o mundo com outros olhos. Essa visão os torna imprevisíveis, poderosos e, muitas vezes, incompreendidos. Não nasceram para se encaixar. Nasceram para questionar, inspirar e transformar. Tentar mudar sua forma de pensar é como querer parar um rio com as mãos. Suas ideias continuarão fluindo, aconteça o que acontecer. Número 13. Não temem quebrar as regras. Aquário não segue regras apenas porque elas existem. Se uma norma lhes parece injusta, antiquada ou sem sentido, eles a questionarão, seja em voz alta ou com atos sutis, mas sempre com firmeza. Não o fazem para criar drama, mas porque buscam a verdade e a justiça. Têm um forte senso moral, mas ele se baseia em seus próprios princípios, não no que a sociedade dita. Se veem uma injustiça, eles se manifestam, mesmo que isso signifique enfrentar figuras de autoridade. Acreditam no progresso e sabem que a verdadeira mudança só ocorre quando alguém se atreve a desafiar o sistema. Essa atitude os torna difíceis de controlar, especialmente em ambientes rígidos. Não basta dizer-lhes por que sim, eles precisam de razões sólidas. Questionarão tudo até que faça sentido para eles. E se nunca fizer, eles criarão seu próprio caminho. Seja na escola, no trabalho ou em um relacionamento, Aquário não segue as regras, ele as reescreve.
É isso que os torna visionários. Forçá-los a ocupar papéis tradicionais é como trancar um pássaro em uma gaiola. Eles lutarão, escaparão ou simplesmente perderão o interesse. Se há algo que protegerão com unhas e dentes, é o direito de escolher seu próprio rumo, mesmo que isso implique quebrar algumas regras pelo caminho. Você achou que era só isso? Pense de novo. Número 12. Ficam entediados com a tradição. Aquário precisa de emoção, movimento, estímulo constante. Repetir a mesma coisa várias vezes os esgota profundamente. Para muitos, as tradições podem ser reconfortantes, mas para Aquário, elas geralmente parecem correntes. Não é que não respeitem rituais ou o legado cultural. Eles simplesmente não querem viver presos em um molde que não escolheram. Anseiam por novas experiências, ideias frescas e formas diferentes de ver o mundo. Se você tentar aprisioná-los no sempre foi feito assim, eles se desconectarão ou desaparecerão. Essa necessidade de inovação se reflete em todos os aspectos de sua vida, desde seu estilo pessoal até sua maneira de amar. Em um mundo que muitas vezes valoriza a rotina, Aquário vai contra a corrente. Não querem uma vida de copiar e colar. Querem criar algo autêntico deles. Por isso são tão difíceis de controlar. Você nem pode pedir-lhes que desliguem a mente ou que se resignem ao repetitivo quando sua alma é feita para evoluir. Vivem olhando para o futuro, não para o passado. E se você não crescer com eles, eles te deixarão para trás. Não temem abandonar a tradição, especialmente se ao fazê-lo, se aproximam mais de sua verdadeira essência. Número 11. São imprevisíveis. Justo quando você acha que sabe o que um aquariano fará, ele te surpreende. Podem passar semanas totalmente dedicados a um projeto e, do nada, abandoná-lo e começar algo totalmente diferente. Essa imprevisibilidade nem significa que sejam inconstantes. O que acontece é que sua mente vai muito rápido, rápido demais para a maioria. São regidos pelo ar e, como o vento, mudam de direção quando sentem que é necessário. Isso torna quase impossível capturá-los ou antecipar seu próximo passo. Não gostam de padrões nem de rotinas. Querem ter a liberdade de mudar de opinião, de emoção, de caminho quando precisarem. Essa característica os torna emocionantes, mas também desconcertantes. Você não pode fazer planos fixos ao redor deles. Não pode assumir que reagirão da mesma forma 2 vezes. Quem tenta controlá-los costuma se frustrar, porque, quando acham que os têm, Aquário demonstra o contrário. Sua imprevisibilidade é uma forma de proteção. Impede que alguém os rotule. Não é caos, é flexibilidade. E é uma das principais razões pelas quais ninguém pode controlá-los. Aquário nunca está estagnado. Está sempre em movimento, em mudança, um passo à frente. Número 10. Não precisam de aprovação. Aquário é um desses signos raros que realmente caminha no ritmo de seu próprio tambor. Não buscam aplausos, reconhecimento, nem a validação constante dos outros. Ao contrário de muitos, não sentem a necessidade de se encaixar ou de se conformar para agradar. No fundo, sabem que ser autêntico às vezes implica estar sozinho e aceitam isso com serenidade. Essa independência feroz é o que os torna incrivelmente fortes e resilientes diante da crítica ou do julgamento. Não desmoronam nem duvidam de si mesmos. Ouvem, refletem e seguem em frente. A aprovação é algo externo e passageiro, e depende de opiniões que mudam constantemente. Aquário constrói sua autoestima de dentro, com uma convicção profunda e inabalável sobre quem é. Essa confiança interna lhes permite manter-se firmes, mesmo quando tudo ao seu redor parece vacilar. Confiam mais em sua intuição e em seus valores do que na opinião popular. Por isso, ninguém pode controlar um aquariano através da culpa, da pressão ou da manipulação. Sua liberdade de ser eles mesmos não está em discussão. Você não pode aprisionar alguém que já aprendeu a voar por conta própria. Achou que já tínhamos terminado? Pense de novo. Número 9. Questionam tudo. Desde muito pequenos, os aquarianos aprenderam que aceitar as coisas sem pensar não era uma opção.
São céticos por natureza, pensadores profundos que desafiam o estabelecido. A frase, porque as coisas são assim, nunca lhes serviu. Sempre buscaram razões, lógica e verdade. Essa constante necessidade de questionar tudo é seu superpoder, o combustível de uma mente inquieta que os impulsiona a ir além dos limites convencionais. Não se limitam a absorver ideias. Eles as analisam, debatem e reformulam, sempre em busca de algo melhor, mais justo e com mais sentido. Essa forma de pensar os torna visionários, inovadores e às vezes rebeldes, mas também pessoas muito difíceis de controlar. Você não pode lhes dar uma regra ou crença e esperar que a aceitem sem mais. Eles a colocarão sob a lupa, exigirão provas e rejeitarão tudo o que não resistir à sua análise. Não perguntam para incomodar, mas porque estão comprometidos com a justiça e o entendimento. Se veem algo injusto ou antiquado, eles o enfrentam sem medo. Sua mente nunca para, está sempre explorando, mudando, evoluindo. Controlar um aquariano seria como tentar desligar esse motor mental, e isso simplesmente não é possível. Seu espírito livre se alimenta de perguntas, e isso os mantém fiéis a si mesmos. Número 8. Tem dificuldade em aceitar a autoridade. Aquário tem uma relação complicada com a autoridade. Não a rejeitam por rebeldia, mas porque precisam que a autoridade faça sentido e seja justa. Respeitam a inteligência, a integridade e o propósito, mas títulos e poder não os impressionam se não forem respaldados por ações. Obedecer por obedecer não combina com eles. Se uma ordem não lhes parece lógica, simplesmente não a seguirão. Não importa quem a dê. Sua resistência não é caprichosa. Nasce de uma profunda necessidade de autonomia e autodeterminação. Aquário prospera em ambientes onde se fomenta a colaboração, a inovação e o respeito. Não em estruturas rígidas e hierárquicas. Diante de regras autoritárias ou supervisão excessiva, podem se desconectar, ficar em silêncio ou ir embora sem olhar para trás. Essa atitude os torna trabalhadores independentes, pensadores audaciosos e defensores incansáveis da liberdade. Não se pode controlar alguém que questiona, analisa e precisa encontrar o sentido por trás de cada norma. Se você quer trabalhar com um aquariano, inspire-o, conecte-se com seus valores e respeite seu espaço. Caso contrário, eles se afastarão. Seu espírito não nasceu para ser controlado, mas para liderar e inovar. Número 7. Sua mente vai mais rápido que a dos outros. A mente de um aquariano é como eletricidade pura, sempre ativa, conectando ideias, imaginando futuros que outros ainda não conseguem nem visualizar. Pensam em saltos, não em passos. Enquanto os outros ainda estão processando uma ideia, Aquário já está na seguinte. Esse ritmo mental acelerado os torna brilhantes, criativos e visionários, mas também pode fazer com que pareçam distantes ou difíceis de seguir. Conversar com um aquariano é como tentar pegar um raio. Saltam de tema em tema, muitas vezes sem explicar como chegaram lá, porque para eles é óbvio. Sua intuição é aguda e lhes permite tomar decisões antes que a lógica tenha tempo de alcançá-los. Essa velocidade de pensamento precisa de liberdade e espaço para fluir. Se os aprisionam em rotinas lentas ou normas rígidas, sua luz se apaga e sua inquietação cresce. Você não pode frear nem controlar alguém cuja mente corre a essa velocidade. Seria como tentar segurar um relâmpago com as mãos. Suas ideias, visões e pensamentos são imprevisíveis, mas é aí que reside seu poder. Para conviver com um aquariano, é preciso aceitar e honrar sua mente veloz e agitada. É um presente, um desafio e outra razão pela qual não podem ser controlados. Pensava que já tinha visto de tudo? Ainda há mais para descobrir. Número 6. Detesta a rotina. A rotina sufoca Aquário. Fazer a mesma coisa dia após dia apaga seu espírito e sua criatividade. Precisam da mudança, da novidade e dos desafios constantes para se sentirem realmente vivos. A previsibilidade lhes parece uma jaula que limita seu crescimento e sua liberdade. Aquário
floresce com a inovação, as surpresas e o inesperado. São do tipo que muda de planos de um momento para o outro, inicia novos projetos por impulso ou se lança sem aviso a ideias que ninguém mais explorou. Essa necessidade constante do novo mantém sua mente desperta e sua alma acesa, mas também os torna difíceis de controlar ou rotular. Quando se veem forçados a viver em uma rotina monótona e repetitiva, tornam-se inquietos, distantes ou simplesmente se desconectam. Aquário não rejeita a estabilidade, desde que seja flexível o suficiente para permitir seu crescimento pessoal e sua liberdade. Sua evolução constante não é capricho, é uma forma de se expressar e de sobreviver. Para se conectar profundamente com um aquariano, é preciso estar disposto a mudar junto com ele. Tentar aprisioná-lo na rotina só fará com que ele se afaste, buscando novos horizontes onde possa ser verdadeiramente ele mesmo. A rotina apaga sua faísca, mas a liberdade alimenta seu fogo. Número 5. Sua intuição os guia além da lógica. Aquário avança pela vida guiado por uma intuição profunda e poderosa que muitas vezes desafia toda explicação. Ao contrário daqueles que se apoiam apenas em fatos ou na validação externa, eles confiam em um saber interno que funciona mais como uma bússola do que como uma decisão racional. Essa intuição nem sempre parece lógica ou fácil de entender para os outros, mas leva Aquário por caminhos que só fazem sentido para ele. Por isso, resistem a ser controlados por regras alheias ou expectativas externas. Não esperam permissão nem buscam aprovação para seguir seus instintos. Quando algo lhes parece restritivo ou simplesmente não vibra bem, não hesitam em romper com isso, mesmo que isso implique deixar para trás lugares ou pessoas conhecidas. Suas decisões podem parecer impulsivas, mas na realidade estão profundamente ancoradas nessa sabedoria interior. Outros podem tentar influenciá-los ou dirigi-los, mas Aquário sempre se moverá na direção que sua intuição ditar, recusando-se a ser contido. Essa confiança inabalável em sua voz interna os torna impossíveis de controlar, porque sua liberdade interior vem em primeiro lugar. Como um rio que segue seu curso natural, não podem ser detidos nem desviados por pressões externas. Número 4. Desaparecem quando se sentem presos. Quando Aquário se sente encurralado ou sufocado pelo controle, sua reação imediata é desaparecer sem aviso prévio. Não discutem, não negociam, simplesmente se desconectam e se afastam. Essa retirada repentina não é um ato de frieza, mas um mecanismo de defesa para proteger sua independência. Valorizam tanto sua liberdade pessoal que qualquer tentativa de confiná-los ou dominá-los ativa sua necessidade de escapar. Ao contrário de outros que suplicam, discutem ou tentam se adaptar, Aquário opta pelo silêncio e pela ausência como forma de preservar sua identidade. Isso os torna pessoas muito difíceis de reter ou manipular. Seu desaparecimento envia uma mensagem clara. Sua liberdade não é negociável. Muitas vezes, aqueles ao seu redor ficam confusos ou magoados com sua partida repentina. Mas para Aquário, permanecer em um ambiente controlador simplesmente não é uma opção. Só retornarão se as condições respeitarem sua autonomia e lhes permitirem o espaço necessário para crescer. Sua capacidade de sumir a qualquer momento nos lembra uma verdade essencial. Sua independência é seu oxigênio, e se ela for ameaçada, não hesitarão em partir. Achou isso intenso? O melhor ainda está por vir. Número 3. Perseguem seus ideais com uma paixão obstinada. Aquário é movido por um conjunto de ideais e crenças tão firmes que moldam toda a sua visão de mundo. Quando se comprometem com uma causa ou uma visão, o fazem com uma paixão e uma determinação que não se quebram. Não é teimosia por orgulho, é uma entrega profunda ao que consideram justo. As pressões externas ou as tentativas de controlá-los raramente mudam suas convicções. Pelo contrário, costumam fortalecê-las. Quanto mais se tenta limitar um aquariano, mais eles se apegam a seus princípios.
Não cedem facilmente porque seus ideais são parte de sua identidade. Tornam-se defensores incansáveis da mudança, da inovação e da justiça, recusando-se a serem silenciados ou manipulados. Essa dedicação os torna adversários formidáveis diante de qualquer tentativa de dominação. Quanto mais se tenta frear seu impulso, mais força ganha seu fogo interno. Tentar controlar um aquariano é como tentar conter um incêndio florestal. Você só conseguirá que ele arda mais forte e com mais intensidade. Número 2. Prioriza seu espaço pessoal e sua independência. Aquário protege seu espaço pessoal e sua independência com unhas e dentes, porque para eles é essencial para seu bem-estar e criatividade. Não permitem facilmente que outros entrem em seu mundo interior e esperam que seus limites sejam respeitados. Qualquer tentativa de invadir sua privacidade ou controlá-los em excesso os faz recuar imediatamente, se retraindo para proteger sua liberdade. Precisam de espaço para respirar, pensar e crescer sem se sentirem presos. Essa necessidade de autonomia não é negociável. Sem ela, Aquário se desconecta de sua essência. Não são pessoas que acatam normas ou expectativas só porque alguém as impõe. Sua independência está profundamente ligada à sua identidade, e qualquer ameaça a ela desperta resistência. No amor, no trabalho ou no âmbito social, respeitar o espaço de um aquariano é fundamental. Não fazê-lo não só os afastará, mas também demonstrará o quão impossíveis de controlar eles podem se tornar quando seus limites são violados. Sua liberdade é sagrada, e quem tentar arrancá-la arrisca perdê-los para sempre. Número 1. Nasceram para inspirar, nem para obedecer. No fundo, Aquário é um visionário, um pioneiro por natureza, com uma inclinação inata para liderar em vez de seguir. Nasceram para gerar mudanças, quebrar moldes e reimaginar o mundo ao seu redor. Seu espírito inquieto e criativo está em constante busca de novas ideias e perspectivas, o que torna obedecer ou se conformar com a autoridade quase impossível para eles. Aquário não aceita ser encaixado em regras ou expectativas, prefere criar seu próprio caminho. Não seguem cegamente, questionam, inovam e lideram pelo exemplo. Essa necessidade de inovar e de inspirar requer liberdade total de pensamento, de ação e de expressão. Se os obrigam a se submeter ou tentam controlá-los, sua criatividade se apaga e seu espírito se rebela. Aquário precisa de espaço para explorar, sonhar e desafiar os limites, e por isso atrai aqueles que admiram sua coragem e originalidade. Seu estilo de liderança é contagiante, motiva outros a pensar diferente e a buscar sua própria liberdade. Tentar controlar um aquariano é tentar apagar a própria faísca que acende a mudança. Seu papel neste mundo é ser catalisadores do progresso, e por isso, por natureza, nunca poderão ser controlados por métodos convencionais.